Olá a todos, meu nome é Heloísa Pereira e estamos de volta aqui no Meteorologia para Agricultura, trazendo mais um vídeo de análise e previsão do tempo. E num dia super especial, Dia das Mamães, eu queria aproveitar para desejar muita saúde, muita paz para todas as mães do Brasil, em especial a minha mãe e a minha avó também. E no vídeo de hoje a gente vai tratar das condições do tempo em todo o país e responder, é claro, as perguntas do pessoal aqui do YouTube. Eu aproveito para agradecer a todos vocês que participam aqui do canal. Na última sexta-feira tivemos um vídeo especial aí, um vídeo trazendo conteúdo da área de meteorologia. Vai ter mais, viu? Eu vou trazer, eu vi que o pessoal já fez mais perguntas lá. Queria agradecer a todos vocês e pedir que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, curta e compartilhe nossos vídeos com seus amigos, tá bom? Vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Bom, a semana que começou com tempo mais seco entre as áreas da região nordeste do Brasil terminou ontem com fortes temporais e transtornos relacionados à chuva na capital Salvador. A chegada de uma frente fria à costa da região nordeste, junto com o suporte dos ventos lá no alto da atmosfera, foram os principais responsáveis por organizar essas nuvens mais carregadas na metade norte do Brasil ao longo do final de semana. Em contrapartida, uma massa de ar mais frio e seco avançou pelo centro-sul do Brasil, trazendo de novo, o tempo estável e muito frio. Tivemos recordes de frio, aliás, em algumas áreas do centro-sul do Brasil. Aliás, em grande parte, destas áreas, porque foi a primeira massa de ar frio mais intensa deste ano até o momento. Bom, muita gente, aliás, me relatou aqui no interior paulista, na cidade de Dois Córregos, que a chuva que passou não foi nada suficiente nem para baixar a poeira. Eu vi que teve chuva em alguns pontos isolados aí do centro-oeste paulista, algumas áreas do estado de Mato Grosso do Sul, mas o fato é que essa chuva em todo o centro-sul do Brasil, e isso vale também para as áreas da região sul, não foi bem distribuída para todo mundo. Chegou a cair 15 milímetros lá na região de Inácio Martins, um acompanhante aqui nosso do canal nos relatou isso, mas em algumas áreas ali do Paraná a chuva ainda não foi suficiente para reverter o quadro de déficit hídrico que a região vem vivendo. Por outro lado, a gente tinha avisado que a chuva ia retornar um pouquinho ali para a região nordeste do Brasil, que vem sendo bastante beneficiada pela chuva, aliás, e foi justamente o que aconteceu. A frente fria subiu e voltou a organizar essa pancada aqui de umidade, essa quantidade de nuvens mais carregadas sobre a metade norte do Brasil. Bom, o que será que vem por aí, Como é que a gente vai ficar durante essa semana? Quem deve receber mais chuva? Quem fica sem? Isso a gente vai ver no vídeo de hoje e por região do Brasil. Eu vou comentar um pouquinho da previsão primeiro, das temperaturas também, e depois a gente vai responder várias perguntas. Eu separei pelo menos 10 perguntas aqui do pessoal do YouTube. Eu queria agradecer mais uma vez, Tem muita pergunta bacana, eu tento ler as perguntas de todo mundo. Não consigo responder a todos, mas eu fico muito feliz com as mensagens de vocês. E assim, eu vou tentar responder todo mundo aos poucos. Continuem mandando suas dúvidas pra gente, tá bom? No decorrer dos próximos 10 dias, eu queria já jogar o padrão aqui para vocês, para mostrar que tem previsão de uma nova frente fria para o sul do Brasil. Essa frente fria deve contar com a presença de uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai e, de novo, com a umidade da Amazônia. Então, as instabilidades vão retornar. Isso já deve acontecer a partir de terça, quarta-feira, mas de novo o centro-sul do Brasil está com uma chuva muito manchada, vamos dizer assim, Uma chuva que cai mais forte em alguns pontos, 20, 30 milímetros, outras até 40. No entanto, não é uma chuva ainda muito bem distribuída, por exemplo, para as áreas centrais e norte do estado do Paraná, por exemplo, O Paraná, a gente tem recebido relatos do Adriano, que está lá em Maringá. O Adriano sempre contribui aqui com o canal com muitas informações e ele conta pra gente, Olha, a chuva foi muito mal distribuída ao longo desses últimos dias, meses, e aí isso não facilita muito a vida, Não ajuda muito. E para a região do Adriano, olha só, a gente vê que a região sul do Brasil tem previsão de uma chuva bem mal distribuída, é mais o oeste da região de novo que pode receber aí os maiores acumulados de chuva. Então a gente está começando já pela região sul do Brasil, vamos passar por todas as áreas do país, tá bom? Então, como eu comentei, ao longo dessa semana uma nova frente fria sobe pelo sul, diminui o frio quando ela estiver passando, Porque traz chuva, traz nebulosidade,
Então, depois de vários dias gelados no sul, a passagem dessas instabilidades devem diminuir o frio um pouco, mas logo atrás da frente fria vem de novo queda na temperatura. Por enquanto, não tem nenhum indicativo, olha só, se a gente clicar em alguma cidade aqui mais alta das áreas da região sul, a gente vê que a semana deve terminar aí com 9, 10 graus lá para quinta-feira, depois que a nova frente fria passar. Então, por enquanto, a gente segue monitorando. Pode ser que na sexta-feira o frio seja ainda mais intenso, mas por enquanto não tem alerta para ocorrência de geada de novo em áreas da região sul do Brasil, tá bom? Mas a gente vai acompanhar ao longo da semana, porque se depois que essa massa de ar passar, essa instabilidade passar, uma massa de ar frio vier com tudo, a gente pode ter de novo uma queda mais acentuada na temperatura, tá bom? Isso é bem comum nessa época do ano, a gente vem comentando, aliás, que o frio ia ser mais frequente, e olha só, a região sul do Brasil, com a passagem dessa frente fria, pode, vamos dizer assim, tirar o pé da lama, né? Ter mais de 50 milímetros acumulados ali entre áreas do norte do Rio Grande do Sul, parte do Paraná, principalmente aqui o sudoeste, né, do Paraná, porque as outras áreas ali não ficam tão beneficiadas. Esse é o panorama para a região sul do Brasil no decorrer dos próximos 10 dias. Vamos subir para o sudeste do país. De novo, né, a chuva ela pode ocorrer de forma muito irregular no estado de São Paulo, também no Rio de Janeiro, sul de Minas e no estado do Espírito Santo. Tá? Então, a gente vê até aqui o modelo indicando instabilidades na região de Araçatuba, Jales, Rio Preto, Ribeirão Preto, os acumulados aí em alguns pontos podendo chegar até 30 milímetros, um pouquinho mais otimista o modelo americano, se a gente clica no modelo, na verdade o contrário, né? Um pouquinho mais otimista o modelo europeu e pessimista o modelo americano com relação a esse volume de chuva. Já para o Paraná a gente vê que é o oposto, né? O norte do Paraná, com o modelo americano, teria mais previsão de chuva no extremo norte do estado. Por que eu não estou mostrando só a previsão do GFS, esse otimismo todo para o norte do Paraná? Porque ao checar, né, o deslocamento das instabilidades e o vento no alto da atmosfera, ao longo dessa semana, eu ainda vejo um jato, né, muito forte em cima de São Paulo. Então, de novo, mesma história, quando a frente fria passou por aqui na última semana, por volta da quarta-feira, o jato no alto da atmosfera não estava favorável, então provocou essa chuva mais manchada. Por isso que o ECMWF hoje tem uma visão um pouquinho mais de acordo com o que vai acontecer na atmosfera. Mas a gente vai trazer todas as informações para você se alguma coisa mudar ao longo da semana. Então, para o sudeste do Brasil é basicamente isso. O frio gradativamente perde intensidade, volta a ganhar lá no fim da semana, principalmente em São Paulo e no sul de Minas. Para o norte do estado mineiro, situação difícil, né? Já é uma época que não chove muito. Se a gente for para a climatologia do mês de maio, a gente vê que praticamente não tem previsão de chuva para algumas áreas do extremo norte. E é justamente isso que deve acontecer. Nesse final de semana, mesmo com a passagem da frente fria, olha só, a gente teve 14 milímetros em Salinas, 6 milímetros em Montes Claros, mesma coisa aqui para a região um pouco mais acima em Januária, Chapada Gaúcha. No entanto, né, a gente sabe que esse volume acumulado não é suficiente para quem está precisando de uma chuva um pouquinho mais expressiva, um pouquinho mais frequente. Então não salva muito ali as áreas de pastagem, as áreas produtoras que ainda precisam de chuva. Né? Na verdade, as atividades de colheita seguem bem por conta do tempo seco, mas a falta de chuva agora é uma realidade da climatologia da região. Então passou alguma instabilidade sim, a gente viu. Itaobim teve 15 milímetros, mas uma chuva ainda bem mal distribuída. Bom, dito isso, vamos para a região centro-oeste do Brasil, onde, olha só, lembra daquela baixa pressão na altura do Paraguai que eu comentei que deve se formar para ajudar a chuva do sul? Também vai ajudar em parte do centro-oeste. Então, nos próximos 5 dias, a gente tem um recuo aqui, nos próximos 3 dias, né, a gente tem um recuo das instabilidades, tudo começa lá no sul do Brasil, mas a gente vê que a baixa pressão já começa a auxiliar, né, ao longo da semana. Deixa eu até colocar no dia aqui que ela se forma de forma mais expressiva, né, olha só. Então aí por volta da terça, quarta-feira a gente vê um campo de instabilidade aqui também, possivelmente avançando pelo estado de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E isso, né, então a partir aí da terça, quarta e quinta-feira, como a gente viu, já vai aumentar a chance de chuva. Então, aí oeste de Campo Grande, Corumbá, região de Miranda, Jardim, todas essas áreas aqui que fazem fronteira com o estado, com o Paraguai, tem possibilidade aí de mais de 100 milímetros de chuva em alguns pontos. Então,
é risco de temporal, é chuva forte, que pode vir até com queda de granizo. No oeste do estado de Mato Grosso, olha, a gente recebeu uma pergunta, inclusive, de Pontes e Lacerda. Eu vou responder aqui. Quem mandou essa pergunta pra gente foi o Guilherme Gomes Pereira. Queria agradecer o Guilherme. Eu tive uma época que eu fazia previsão para Record Mato Grosso. Era muito bacana e eu citava sempre a região aí de Pontes e Lacerda. Então, um beijo pro pessoal aí. Tem previsão de chuva também nos próximos dias, alguns modelos, né, sendo mais otimistas com relação ao volume. O GFS tirando um pouquinho o pé dessa chuva, mas a gente vê que o modelo europeu tá dando uma chuva mais manchada, é um ponto e outro que recebe uma chuva mais expressiva. Já o GFS, ele vai e expande uma mancha de chuva ali de 40 milímetros para todo mundo na região de Pontes e Lacerda. Então, se os dois modelos estão concordando que vai ter chuva e tem chance de ser forte, vamos ficar de olho, porque pode cair bastante água aí no sudoeste do estado de Mato Grosso, tá bom? E já que a gente tá falando do centro-oeste, vamos falar do resto da região, né? Goiás, cenário bem diferente do sudoeste mato-grossense. Tempo seco, estável, só tem previsão de chuva muito isolada no norte do estado, tá bom? Isso vale também para as áreas mais centrais do estado de Mato Grosso. A faixa norte do estado ainda pode receber algumas instabilidades aí entre a região de Nova Bandeirantes, Colniza, a região de Marcelândia. Nessas áreas ainda tem previsão de chuvas isoladas, tá bom? Mas o acumulado também não é muito expressivo, a gente não pode esperar uma chuva generalizada. Vamos para a região norte do Brasil. Vou guardar o Nordeste por último, que a gente tem muita pergunta também no Nordeste. O pessoal costuma participar muito com a gente, então vou guardar o fechamento aí especial para a região Nordeste do Brasil. O Norte, a Cristina Maria comentou lá no canal: poxa, eu sou da região Norte, eu queria saber um canal que eu posso acompanhar a previsão da região Norte do Brasil. Cristina, manda a pergunta pra gente. Eu sempre menciono a região Norte do país e já cobrei aqui no canal, já pedi, já comentei com o pessoal. Galera, me mandem perguntas da região norte do Brasil, a gente adora comentar. E olha só, nos próximos dias, a combinação de umidade e calor ainda provoca chuva mais intensa e volumosa entre a faixa norte do Amazonas, Roraima, parte do Amapá. É comum, né, nessa época do ano, as chuvas mais intensas migrarem mais para norte nessa região. Então, nos próximos dias aí, pode até, né, ter mais de 100 milímetros acumulados em alguns pontos entre áreas do extremo norte do Brasil. E já as áreas mais ao sul, tanto isso vale para o sul do Pará, sul do Amazonas, Rondônia, e também o estado do Acre. Diminuição das instabilidades, tá bom? Se chover nessas áreas, é uma chuva mais isolada, uma chuva mais pontual. Claro que pode ser forte em um ponto e outro, mas não tem previsão de acumulado muito expressivo. Vamos partir para a região nordeste do Brasil, onde no final de semana a gente recebeu, né, relatos aí, eu vi vários relatos na mídia, na verdade, de uma chuva muito volumosa, intensa no estado, na faixa leste do estado baiano. A gente vê que os pluviômetros nas estações meteorológicas do IMET registraram pelo menos 50 milímetros na capital Salvador. E a gente teve transtornos relacionados à chuva. Será que isso continua nos próximos dias? Olha só, a gente ainda vê bastante instabilidade prevista, né? A gente vê que ainda o modelo está indicando mais de 90 milímetros de chuva. Então, muito cuidado, né? A gente vai ter o suporte ainda, se a gente olhar na imagem do satélite, as instabilidades ainda estão subindo em direção à faixa leste nordestina, então estão se deslocando aqui por ela. Tem chance ainda de chuva forte, chuva volumosa. Fica aí o alerta, né, para a capital Salvador, para as áreas que estão mais na faixa leste do estado, risco para deslizamento, alagamento. Tem que checar, galera, nesse contexto, né? A gente vem como meteorologista dar informação, mas tem que estar atento sempre às informações da Defesa Civil do seu estado. Então, se eu estou falando que vai ter uma chuva forte no estado de São Paulo, checa as informações da Defesa Civil. Se tem alerta para retirada de pessoas de áreas de risco, se tem algum alerta para não sair de casa, isso é muito importante, tá bom? Mesma coisa para o estado da Bahia e para todos os estados do Brasil, tá bom? A gente, na verdade, tem uma galera da Defesa Civil aí trabalhando com afinco, monitorando, e é uma informação super, né, necessária para a população. Então, vamos ficar de olho e atenta aos alertas, tá bom? Vamos voltar para a região nordeste do Brasil para ver que grande parte do interior da região, então, alô Adriano lá de Irecê, por exemplo, né? Para grande parte do interior da região nordeste, a gente não tem previsão de muita chuva, mesmo com essas instabilidades subindo aí nos próximos dias.
É uma chuva mais manchada, é uma chuva mais isolada, que tem previsão de menores acumulados entre o interior da Bahia, áreas do interior Pernambuco, Paraíba. Inclusive, a gente recebeu pergunta aqui do estado pernambucano, a gente vai responder, e paraibano também, né? Então, a gente vai responder as perguntas de hoje e vamos começar, porque já que a gente viu que a chuva, o destaque para a região Nordeste é essa chuva na faixa leste nordestina, e também algumas áreas aqui ao norte do Maranhão, Ceará, por conta da zona de convergência intertropical. Vamos começar respondendo o Adeilson Lima, lá da região de Sossego. Adeilson, a sua pergunta, né, foi relacionada à possibilidade de chuva para os próximos dias. Tem previsão de algumas instabilidades na região de Sossego. Opa, eu fui para Socorro. Tá vendo? Tem que ficar atenta. Depois a gente vai responder a pergunta de Socorro. Até tem previsão de alguma instabilidade para a região de Sossego, no estado paraibano, nos próximos dias, mas a gente vê que é uma chuva, né, de baixíssimo acumulado. Essas instabilidades elas vão tender a aumentar ao longo de maio em toda a faixa leste nordestina e também pegando algumas áreas mais aqui, né, no centro-leste do estado pernambucano. Então vamos ficar de olho porque agora, apesar do horizonte dos próximos 10 dias não estar muito bom, a situação melhora até o final do mês, tá bom? Agora a gente vai para a pergunta. Vamos continuar no estado baiano? Vou puxar aqui a pergunta do Edmundo Leite, que é lá da região de Exu, no mesorregião do São Francisco, no estado pernambucano. Olha só, próximo aqui, né, dos afluentes do Rio São Francisco. A gente tem previsão de algumas pancadas isoladas na região, mas o Edmundo Leite relatou, né, a gente precisa de mais chuva, tudo mais. Não tem previsão de muitas instabilidades, então é uma chuva mais isolada e a gente vê que a climatologia para o interior do estado pernambucano não vai ajudar muito nos próximos dias. Então vamos aproveitar que essas instabilidades estão subindo, tem que chover em algumas áreas ali bem isoladas, mas ainda assim não é previsão de chuva que a gente queria, uma chuva mais abrangente, tá bom? Já não é mais a época, né? As instabilidades foram diminuindo. Agora a gente vai continuar no estado baiano, vamos falar com o Ivan Mesquita e vamos falar também com o canal, né, Bahia Agricultura. O Ivan perguntou pra gente sobre Livramento de Nossa Senhora, que fica no centro-sul baiano. E o pessoal do Bahia Agricultura falou como é que fica o sudoeste da Bahia nos próximos dias. Então vamos emendar essa pergunta, pegar Livramento de Nossa Senhora e o sudoeste da Bahia para comentar, né, sobre a previsão de chuva. O que tiver que chover, vai chover nesse comecinho de semana, com essas instabilidades que estão subindo aqui. Aliás, já deve ter chovido, né? Alguma instabilidade aí pelas imagens de satélite. Só que não é grande coisa, a gente não vê uma grande quantidade de nuvens muito carregadas se formando nessa região. A gente vê que as instabilidades, conforme avança para o interior, aqui, apesar do corredor de umidade, diminuem. Então, quando a gente parte para o modelo, a gente vê um volume previsto muito baixo, não dá para ter uma expectativa muito grande. Essas instabilidades vão subir, tem vento lá no alto da atmosfera, inclusive deixa eu mostrar esses ventinhos para vocês, porque é bem interessante, olha só. O ventinho lá em 200 hectopascais, né, que a gente fala mais de 10 quilômetros de altitude. Tá bem fortalecido aqui na costa nordestina, então deve empurrar ainda facilmente a frente fria, tanto para fora da região nordeste, quanto dessas áreas do sudoeste baiano, tá bom? Então, apesar de estar passando uma instabilidade aí agora, a tendência é de diminuição da chuva. E agora a gente vai lá para Pontes e Lacerda falar com o Guilherme Gomes Pereira. A gente já respondeu a pergunta do Guilherme no meio da nossa discussão aqui, mas vamos só reforçar, né, que, Guilherme, tem sim previsão de chuva, baixa pressão ali na altura do Paraguai vai favorecer vocês, vai descer o jato de umidade em direção a essa baixa e no caminho favorece chuva em Pontes e Lacerda. Agora a gente vai para a pergunta do Wallace. O Wallace é lá de Orizona, no estado de Goiás, no sul goiano. Ele também quer saber se tem previsão de chuva, né? Passou alguma nebulosidade, alguma instabilidade, choveu de forma isolada no estado no final de semana, mas agora a gente vê que o tempo volta a secar. Então não tem previsão de muita chuva não. Isso tanto pelo modelo europeu quanto pelo modelo americano, tá bom? Então ambos os modelos e outros modelos aí que a gente acompanha não indicando chuva para estas áreas. Vamos lá para o estado de São Paulo agora, porque a gente recebeu várias perguntas também dos produtores de lá. Teve o Leandro Oliani falando da chuva na região de Socorro, o Marcelo Brito em Assis, teve o Paulo Bengosi e teve o Arildo Antônio relatando para a gente que a chuva lá em Pedrinhas Paulistas, ela não foi das melhores, né? A frente fria foi empurrada muito rápido
do estado de São Paulo e por isso não chegou a chover muito. Vamos dar um panorama geral aqui para o estado de São Paulo. O noroeste do estado é que tem previsão de mais instabilidade nos próximos dias. A gente mostrou isso na previsão geral, né? Falou um pouquinho aí da região de Araçatuba, Dracena, Jales, Rio Preto. As demais áreas do estado não dá para contar com uma chuva muito volumosa, não. Então, tá mostrando aí 20, tá mostrando cerca de 15 milímetros em alguns pontos. Nos próximos 5 dias, praticamente nada. E ao final da próxima semana, quando as instabilidades subirem, aí sim tem chance de alguma chuva para o estado de São Paulo, tá bom? A não ser nessa faixa oeste paulista, que já é o caso das instabilidades alcançarem a região ao longo dessa semana, mas sem grandes expectativas. Isso deve acontecer só no fim de semana que vem. Então, para o estado de São Paulo ainda é uma situação bem difícil, uma chuva bem irregular prevista aí para o estado paulista. É comum nessa época do ano, né? A gente tem a redução significativa das instabilidades em todo o sudeste e centro-oeste do Brasil, então isso vale também para estas áreas. E agora vamos fechar com uma pergunta do sul do Brasil, região de Copacabana do Norte, a cidade de um espectador que tem como nome lá no YouTube Nação Rubro-Negra, e a pergunta dele é sobre a chuva aí da região. Olha só, para o produtor do Paraná, a gente já comentou bastante, né, que o centro-norte do estado ainda tem previsão de chuvas mais isoladas. Quem está mais beneficiado com relação à previsão é o sudoeste paranaense. E para a região aqui de Copacabana do Norte, os próximos dias reservam aí, pelo menos os próximos 5 dias, pancadas de chuva isoladas, e aí depois o tempo vai voltar a ficar mais estável. A gente vê que as chances de chuva que tem é por conta da subida dessa frente fria ao longo dessa próxima semana, tá bom? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço muito a atenção e o carinho de todos vocês aqui com o canal, com as nossas apresentações. Desejo a todos uma excelente semana, um excelente domingão aí para você. Para quem tá com a mãe, né? Muito bom. Para quem não tá por conta dessa situação de Covid-19, protegendo as mamães também de todo o Brasil, muito bem. Parabéns para você também. E é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Cuidem-se muito, né? Cuidem-se o máximo possível. Fiquem em casa se possível. A gente vai passar juntos dessa e continuando com previsão e com agro, né? Que garante aí a nossa segurança alimentar em todo o Brasil e em todo o mundo. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo.